Assista a um curso sobre Direito Processual Administrativo com a professora Isadora França Neves. Os temas abordados são as disposições gerais da Lei de Processo Administrativo, as competências, os prazos e a comunicação. A professora também vai falar sobre a instrução, as alegações finais, os recursos, o dever de decidir e as causas de extinção. Começa agora a aula 3. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Saber Direito, promovido pela TV Justiça. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Isadora França Neves, sou advogada, presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da UABDF, mestre em Direito pela UNB e professora da Universidade Católica de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês. Nas últimas aulas nós falamos sobre a Lei 9784 de 99, as questões gerais relacionadas à constitucionalização do direito administrativo, a necessidade de superação de um paradigma ultrapassado e autoritário de direito administrativo. Trouxemos os direitos e deveres dos administrados previstos nos artigos 3º e 4º da Lei 9784. Falamos sobre a abrangência da norma e como ela se aplica aos estados e municípios, apesar de ser uma legislação que, via de regra, deveria se aplicar à administração pública federal, indireta e direta. E também, não podemos nos esquecer, aplicada ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo no exercício da função administrativa. Esse foi o resumo da nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós evoluímos e falamos dos atos do processo, da forma de comunicação processual. Nós falamos também sobre os prazos da Lei 9784, que são em dias corridos. Lembrem-se disso, foi até objeto do nosso último quiz. Os prazos da Lei 9784 são contados em dias corridos, mas a forma de contagem deles se assimila, é igual é igual ao que a gente observa no processo civil, que você exclui o dia de início e inclui o dia no final. E se cair em algum final de semana ou dia não útil, você prorroga o prazo. Isso também é muito importante. Agora, nessa terceira aula, o que nós vamos trazer são as fases do processo administrativo, as fases previstas na Lei 9784 de 99. Então, eu convido você a continuar comigo para essa terceira aula, na qual nós vamos entender uma a uma, passo a passo, quais são as fases da Lei 9784 e como nós podemos identificar nulidades, como nós fizemos na última aula, que falamos sobre competência e a possibilidade de delegação, a possibilidade de avocação, e em quais hipóteses isso não pode acontecer. Nós temos que estar sempre buscando conhecimento. E a TV Justiça exerce esse papel fundamental de levar o conhecimento para nós juristas, para nós operadores de direito ou simplesmente interessados que estejam assistindo aí o canal no YouTube. Então convido vocês a continuar comigo e também, caso tenham interesse, sigam a Comissão de Empreendedorismo Jurídico do ABDF, @sejuroabdf, e o meu Instagram, que também é o @isadorafn.adv. Lá eu continuo falando sobre essas dicas práticas, eu respiro o direito administrativo, eu vivo o direito administrativo, eu amo o direito administrativo. Trabalho com isso há mais de 10 anos e adoro. E para mim também é um prazer estar aqui como professora, trazendo esses temas para vocês. É muito bacana, eu sempre falo para os meus alunos da Universidade Católica de Brasília, o quão relevante é o aluno estar sempre em busca de aprimorar os seus conhecimentos. E por isso, esse programa é muito interessante, porque você pode pesquisar sobre vários assuntos. Mas vamos voltar agora para o assunto desta aula, que é o assunto que nós vamos falar sobre as fases do processo administrativo. Vamos supor que você tenha sido intimado, que você tenha sido notificado para apresentar defesa em um processo administrativo sancionador. Quando nós falamos de um processo administrativo sancionador, nós estamos falando de um processo que pode ter como fim, que pode ter lá no seu encerramento a aplicação de uma penalidade. Essa penalidade, ela pode ser uma pena de multa, ela pode ser alguma outra sanção. Se você, por exemplo, for representante de uma empresa, a sua empresa pode ter alguma sanção relacionada com o impedimento de contratar, pode até eventualmente cair naquele caso que eu contei para vocês, de com essa sanção você está impedido de participar de outros certames. Então é muito importante que você conheça essas fases bem.
Quando nós falamos em processo sancionador, é importante nós termos em mente que um processo sancionador, ele decorre, em última instância, do exercício do poder de polícia do Estado, o exercício do poder punitivo, de pegar situações que são contrárias à legislação, que são contrárias ao que determina a legislação específica e corrigir aquela conduta. E quando você pega o direito administrativo sancionador, você pode analisar isso sob a ótica do direito penal e processual penal. Eles decorrem, em última instância, do mesmo galho, do mesmo ramo. Eles bebem da mesma fonte, que é o direito constitucional, em última instância. Então, sempre trabalhem com essa lógica quando nós estivermos falando de processo administrativo de cunho sancionador. Ou seja, vamos supor, você recebeu uma notificação, isso voltando um pouquinho, lembrando da aula anterior, para você apresentar uma defesa num processo administrativo de cunho sancionador. Vamos levar isso, vamos fazer uma ideia ali, vamos levar para a esfera penal, tá certo? Se a gente recebe, se a gente está ali num processo, a gente está sendo processado por alguma conduta específica, eu tenho que saber qual é, tá certo? Então, veja, não dá para se admitir, você violou o Código Penal, aleatoriamente. Sim. Qual artigo? Qual inciso? Qual foi a conduta? Qual é a pena? Você tem que dividir, qual que é a pena prevista? Qual foi a conduta caracterizada? Vejam, não parece absurdo? Não parece absurdo? Fulano vai ser processado porque violou o Código Penal. Sim, gente, mas são tantos artigos. Qual é o artigo? Qual que é a conduta? O que a gente está apurando? Qual foi a conduta? E isso, quando você leva isso para o direito penal, parece absurdo, não é? Você admitir uma situação dessa. Mas, infelizmente, no direito administrativo isso acontece bastante, bastante. Vou contar um caso para vocês. Uma vez, eu fui contratada para representar uma empresa de cosméticos, que recebeu uma série de notificações da Anvisa. Eram autos de infração sanitária. Só que, eu juro para vocês, o que tinha lá na intimação era violação ARDC número X. E a resolução tal. Aí eu fui abrir a tal da resolução, o tal do RDC, não vou entrar em mérito, mas só para vocês entenderem, tinham tantas condutas que eu respondi da seguinte forma, né? Olha, respondi à autoridade competente, falei, qual é a conduta que estão me acusando? Isso faz parte do contraditório da ampla defesa. Isso é primordial, já no início do processo administrativo. Jamais poderiam ter encaminhado uma notificação nesse sentido. Violou a lei. Qual lei? Qual o artigo da lei? Qual é a conduta que está sendo apurada? Isso é muito comum, é mais comum do que vocês pensam. Porque, às vezes, o pessoal pode se defender até de algo que nem fez. Olha como isso é prejudicial, olha como isso é ineficiente e viola, não mais poder, o princípio do contraditório da ampla defesa. Relembro o que disse para vocês na primeira aula, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Garante aos litigantes em processos judiciais ou administrativos o direito ao devido processo legal. Então, é absurdo que você receba uma notificação sem você ter descrito do que você está se defendendo. Isso não pode acontecer. Então, vejam, prestem muita atenção para fazer adequadamente a intimação, a notificação daquela pessoa, daquele administrado, daquela empresa que vai vir a se defender no processo. Tá certo? E a defesa, ela não deve ser só escrita, ela não pode ser só um documento que vai ser encaminhado e que você, autoridade pública, você responsável pela condução e instrução do processo, não vai ler. A defesa ela tem que ser material. Quando eu falo defesa, você tem uma fase ali da defesa, quanto aos fatos, mas você tem a defesa em um sentido amplo, que a defesa, com todos os meios de defesa e recursos, ela é inerentes. Então, a defesa não é só apresentar uma defesa ali e pronto, acabou. Eu tenho que permitir a ampla defesa, um conceito amplo de defesa, que é a apresentação de defesa, fase instrutória,
permitir alegações finais, permitir recurso. É isso que a gente vai tratar nessa aula. É isso que a gente vai tratar ao longo desses próximos minutos. E eu quero que você continue comigo, porque é um tema muito importante e é muito relegado na administração pública, infelizmente. Infelizmente. Então vejam, começando com a defesa, tá certo? Em seguida, nós vamos ter a fase de instrução processual. O que é instrução? Instrução é você instruir o processo. A instrução do processo é justamente você permitir que o administrado colacione documentos, que ele junte documentos, que ele faça a sua defesa de forma ampla. E você também, enquanto autoridade que vai instruir o processo, também tem que verificar essas questões. Também tem que juntar documentos, normas técnicas, pareceres, para instruir o processo, para encher o processo com os elementos que vão fundamentar, que devem servir de fundamentação, de análise na posterior tomada de decisão. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a importância da instrução. É relevantíssima a instrução. Infelizmente, a instrução ela é muito relegada. Ela é muito relegada. Eu observo bastante em alguns processos de agências reguladoras que muitas delas elas adotam um chamado procedimento administrativo simplificado. Não, é um processo simplificado que não precisa de instrução e nem de alegações finais. É só a defesa e o recurso. Gente, isso é um absurdo. Por resolução. Isso por resolução. Vejam, você tem uma resolução que está sendo totalmente contra a Lei 9784, que só por uma questão hierárquica ela jamais poderia fazer isso, mas ela também é inconstitucional, não só pela forma, como também ela viola frontalmente a Constituição. O artigo 5º, inciso 55. Eu fico um pouco abismado, assim, é muito triste, sendo bem sincera, que no direito administrativo nós ainda tenhamos esse tipo de conduta. Porque você tem que permitir a instrução. A instrução, infelizmente, é a fase que é mais relegada no direito administrativo processual. E não deveria ser. E não deveria ser. Porque é justamente a oportunidade que o administrado tem de fazer juntar documentos, de requerer uma perícia. Eu entendo que em alguns casos as provas, elas eventualmente, elas podem ser sim consideradas necessárias porque são protelatórias ou não teriam resultado útil para o processo, mas isso tem que ser fundamentado também. Não é razoável que, via de regra, esse processo ele já não tenha instrução probatória. Tem que ser fundamentado, por que não vai ter? Percebem como é relevante essa situação? Então, a fase de instrução, infelizmente, ela não é observada por muitos órgãos da administração pública. E isso é muito triste, na minha concepção. Isso é uma opinião pessoal. E eu acho que nós temos que incentivar as pessoas e os estudantes de direito, os juristas. Eu falo isso muito para os meus alunos. Nós temos que incentivar o aluno a questionar, a pensar conforme o texto constitucional, a pensar soluções, a analisar as questões conforme a legislação, sempre tendo em vista o que diz o texto constitucional. Portanto, usem a lógica comigo aqui. Vejam, como que a regra vira o fato de você não ter uma fase instrutória. Não tem problema não ter fase instrutória, desde que isso seja devidamente fundamentado e motivado. O motivo pelo qual não vai existir aquela fase, senão isso é claramente violação de direito de defesa, da ampla defesa. Não estou falando só de juntar uma defesa lá no processo. É preciso entender isso. A gente, muitas vezes, no exercício da advocacia, nós alegamos a violação ao contraditório e à ampla defesa. E muitas vezes recebemos respostas genéricas, no seguinte sentido: não houve violação à ampla defesa, porque houve apresentação de defesa. Mas veja, não é a apresentação de defesa, não é um pedaço de papel, é a ampla defesa. Eu preciso poder conseguir comprovar os fatos. Eu preciso ter a fase de instrução. O simples fato de eu apresentar a minha defesa
formalmente, não significa que o direito à ampla defesa, o direito constitucional à ampla defesa, está sendo concretizado na seara material. Senão, o processo administrativo, ele vai ser visto só como um procedimento, só como um iter de processos, um iter procedimental, de fatos concatenados para um fim específico. E esse fim, a gente já sabe que, no caso de processos sancionadores, será a condenação. Será a condenação. Então, é muito importante que nós pensemos de forma bastante crítica quando nós formos analisar esse tipo de resolução, esse tipo de atuação. Nós temos, sim, que garantir a instrução aos administrados. É muito importante isso. E, infelizmente, não é o que acontece na grande maioria dos casos, tá certo? Então, em relação à instrução, tem mais um artigo muito importante que eu queria comentar com vocês, porque, veja, nós podemos aplicar aqui uma lógica do direito do consumidor. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é uma lógica. Vamos lá, acompanhe o raciocínio comigo. Quando o administrado alegar que as provas, que os documentos que podem instruir o processo estejam em outro setor, em outro órgão, também da administração pública, ele pode requerer que a autoridade naquele órgão, naquele setor responsável pela instrução do processo, faça a busca desses documentos e coloque-os no processo. Porque, vejam, vamos usar aqui a lógica. Eu falo muito de lógica, mas é porque faz muito sentido quando você começa a pensar criticamente. Sob a lógica do direito consumidor, geralmente, o que nós temos? Nós temos uma hipossuficiência informacional. Tá certo? Então, veja, vamos supor que eu recebi uma ligação de uma operadora telefônica que estava me cobrando um valor que eu não devo, para uma conta que foi colocada no meu nome, que eu fiz um pacote, que eu estou pagando um pacote de internet, um pacote caríssimo de internet, de telefone, de fax, de tudo, TV a cabo. Eu falei, gente, mas eu nem tenho isso, eu só uso meu celular aqui pré-pago, eu só coloco crédito, como que eu fiz isso? E aí eles entram em contato com você e falam, não, eu não fiz nada disso. E eles vão lá e, puf, negativo. E vão querer cobrar esse valor. O que você faz? O que você pode fazer? Você que vai juntar, como é que você vai comprovar que você não contratou? Quem está no poder dessas informações? É você? Você consumidor? Vamos trabalhar com a lógica. Você é administrado? Não. É a administração, é a operadora. Então, vejam, sob uma hipossuficiência informacional, nós temos, esse artigo 37 ele é muito lógico nesse sentido. Se eu não tenho a informação, é imperioso que a administração faça. E eu alego, olha, isso aqui eu não tenho, não está comigo, não era meu dever de guardar. Eu não tenho como comprovar isso. Então, comprove através da juntada desses documentos no processo. Isso é importante. Por quê? Porque eu tenho que conhecer das alegações. Conhecer, lembram disso das nossas primeiras aulas? Eu tenho que conhecer das alegações. Tá certo? Então, lembre-se dessa lógica. Olha como o direito administrativo, ele consegue fazer essa lógica. Ela está relacionada com várias outras áreas do direito penal, até eu fiz uma analogia aqui com o direito do consumidor. Vejam, é um ideário de justiça compartilhado, isso é muito importante, isso é muito interessante, a gente desenvolver esse pensamento crítico, tá certo? Então, lembre-se disso na fase de instrução, tá? Dessa hipossuficiência informacional e lógico, se for dever da parte guardar uma determinada documentação, estou falando isso da parte interessada, do administrado, de fato, se ele tinha o dever de guardar aquilo, lembram lá que no artigo 3º nós tínhamos os direitos e deveres do administrado e que não era um rol taxativo? Então, veja, se ele está obrigado, vamos supor, por um instrumento contratual, a guardar, por exemplo, a documentação comprobatória para que ele apresente uma prestação de contas, por exemplo, aí sim, lógico, é o dever dele de apresentar. Agora, se isso foi, vamos supor, ele recebeu uma intimação para tratar de um assunto relacionado a uma autorização que ele precisava pegar em outro órgão. Por exemplo, é uma empreiteira que vai construir ali, vai fazer uma obra, uma rodovia.
E aí o pessoal vai lá, o pessoal da administração pública, e apresenta o auto de infração e fala assim, olha, empresa, você não juntou aqui o documento que comprova que você tem essa licença ambiental. E vamos supor que nesse caso hipotético ele não tivesse que ter a comprovação, ou que já tenham passado o prazo para que ele tivesse que guardar esses documentos comprobatórios. Ele vai falar, olha, busque no IBAMA, tá lá. Eu não tenho aqui comigo, porque passou a minha obrigação de ficar com esses documentos, ou vamos supor que não tinha no instrumento contratual a obrigação dele guardar esses documentos. Não, o administrado, ao procurar um bom advogado, ele vai falar, artigo 37 da Lei 9784, busque perante o outro órgão. Nesse caso aqui hipotético que eu dei para vocês, o IBAMA. Tá certo? Então é muito importante conhecer esses artigos para que nós possamos garantir a adequada instrução do processo administrativo. Então, encerrada a fase de instrução processual, o artigo 44 da Lei 9784 de 99 dispõe que o interessado pode apresentar alegações finais no prazo de 10 dias, salvo se houver outro prazo legal especificado. Ou seja, depois de apresentada a defesa, depois da instrução do processo, depois que o processo fica robusto, com todas as informações necessárias, o administrado deve se manifestar de novo, antes da tomada de decisão. São muitas as vezes que esta fase também é absolutamente engolida na condução do processo administrativo, especialmente os processos de cunho sancionador. Isso é muito triste. É muito triste. Eu fico muito triste com isso, porque eu gosto demais dessas fases do processo administrativo e elas são importantíssimas para garantir a rigidez desse processo administrativo. Então, vejam, o artigo 44, ele permite um novo momento de fala, ele oportuniza um novo momento de fala ao administrado. Isso tem que ser antes da tomada de decisão. Sabe o que eu vejo muitas das vezes, inclusive, como falei há pouco, de uma operadora telefônica? Vou falar um pouquinho de um caso que eu trabalhei, que eu estava fazendo a defesa de uma operadora perante a Anatel. Eu observei que a resolução da Anatel, a condução do processo administrativo, ela se dava da seguinte forma. Depois de intimada para apresentar a defesa, logo em seguida, sem instrução processual, a parte já era intimada para alegações finais. Percebem como não há nenhuma lógica nisso? A instrução processual se deu depois das alegações finais, então a parte não foi ouvida depois da instrução. Ela foi ouvida basicamente 2 vezes em sede de defesa. Vejam a lógica disso. Não está correta. Se a parte é intimada para a defesa, ela apresenta a defesa. Depois tem que ter a instrução do processo e a autoridade que é responsável por fazer essa instrução. E o administrado também pode juntar os documentos necessários para a comprovação daquele fato. Depois de encerrada a instrução, as partes falam de novo, a parte deve falar novamente. Ela deve fazer as alegações finais. Então, nesse caso que eu estou dando de exemplo, percebem que tem alguma peça do quebra-cabeça que está fora do lugar? Eu fui intimado para fazer uma defesa no prazo de 30 dias e logo em seguida estou sendo intimado para alegações finais. Aí depois eles fazem a instrução e depois vem a decisão. Percebam como a defesa ficou concentrada em um ato antes de conhecer todo o restante do processo. É lógica, o processo administrativo ele segue a lógica constitucional. Então vejam, isso é absolutamente temerário. Nesse sentido, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar admitindo um processo administrativo viciado. Um processo administrativo ilegal, inconstitucional, que não respeita as devidas fases. Reitero, o direito de defesa, ele não é meramente formal, ele tem que ser material, ele tem que ser substancial. Vejam, nesse sentido, o artigo 3º, o inciso 3º da Lei 9784, ele dispõe que a parte interessada, que o administrado ele tem direito de se manifestar e de ser ouvido, de ter as suas alegações apreciadas. Muitas das vezes o que nós observamos é que o administrado ele apresenta uma defesa pro forma, que não é sequer considerada, os argumentos não são enfrentados.
As fases não são respeitadas. É um processo de cunho sancionador que já nasce com um resultado: apenar. Aplicar a pena, aplicar a sanção. Principalmente no âmbito do direito administrativo sancionador, o que nós mais temos é esse paradigma do direito administrativo autoritário. É o punir simplesmente por punir, e não a busca de uma regulação de uma conduta, de uma recondução de uma conduta. Nesse sentido, tem um texto muito legal, um livro muito interessante que eu queria trazer para vocês, que eu sugiro que vocês leiam, que é muito bacana, que é um conceito da professora Alice Voronoff, quando ela fala de direito administrativo sancionador. A professora Alice Voronoff, ela bem coloca que a sanção administrativa, ela não é um fim em si mesmo. Eu não posso instaurar um processo de cunho sancionador com o único objetivo de apenar uma conduta tida por irregular. Na verdade, vamos fazer o paralelo de novo com o direito penal. Qual que é a ideia da pena? Não deve ser um direito punitivista, um punir por punir. O que nós temos que buscar, naquele caso, é reprimir condutas que não estejam de acordo com o direito, que não sejam conformes ao direito. E nós temos que trabalhar, no caso do direito penal, a ressocialização daquela pessoa que descumpriu alguma norma e que, porventura, teve uma pena privativa de liberdade. Vamos trazer essa mesma lógica para o direito administrativo sancionador. A ideia não é só reprimir a conduta, punir a pessoa, o administrado, a empresa, o interessado que tem atuado em desconformidade com o que determina aquela determinada questão, aquela legislação. A ideia é fazer com que o administrado regularize a conduta. Não é o punir por punir. E para isso é importantíssimo que sejam realizados também atos que revelem, que estejam relacionados com a dosimetria da penalidade. Isso é um outro ponto que eu observo muito, que não é colocado quando feita a instrução processual ou a sugestão de aplicação de penalidade. O que acontece na maioria das vezes? Existe um rol mínimo, um rol especificado de algumas penalidades em abstrato, e a pena para aquela conduta, ela não passa por um processo de individualização, ela não passa por um processo de verificação das circunstâncias fáticas subjacentes. E por que isso acontece? Na minha visão, eu entendo que isso acontece porque não é permitido ao administrado que não são colocadas as questões referentes à instrução processual. Ou se são colocadas, quando são colocadas, elas não são efetivamente analisadas. As circunstâncias atenuantes da pena, os motivos pelos quais determinada conduta foi praticada ou não, se houve alguma irregularidade, se a parte, vamos fazer aqui de novo um paralelo com o direito penal, se a parte atuou imediatamente após para corrigir o ilícito penal ou administrativo. Vejam como o direito penal e o direito administrativo sancionador possuem várias interlocuções. Por isso é muito importante que você, estudante de direito, operador do direito, jurista, assista aos programas aqui, a todos esses episódios que são disponibilizados aqui na TV Justiça, porque você consegue fazer essas conexões e usando a lógica constitucional, usando a lógica processual, você consegue fazer esse link e aplicar em teses, aplicar em artigos, aplicar em vários casos que você venha a tocar, né, na sua carreira, na execução das suas peças. Enfim, é muito importante que você tenha isso em mente. Então vejam, estava falando de instrução processual. É muito triste que a instrução processual não seja adequadamente observada nos processos administrativos. Igualmente, a fase de alegações finais. São duas fases importantíssimas que, com todo respeito, são rasgadas e jogadas fora, na maioria da condução dos processos administrativos. E eu faço um convite para que vocês não deixem essas fases serem esquecidas. Não deixem que essas fases sejam apenas
prazos previstos na lei que nunca são cumpridos, que nunca são respeitados, que a ampla defesa seja apenas defesa, um pedaço de papel, que não vai ser nem lido, que não vai ser examinado, porque isso contraria frontalmente o que dispõe o texto constitucional. Então, voltando agora para a parte da decisão, vamos supor que mesmo que você tenha apresentado todas as razões pelas quais você entende que aquele processo é inadequado, que você não deve sofrer nenhum tipo de sanção, vem uma decisão desfavorável. Você tem a possibilidade de apresentar o recurso administrativo. O recurso administrativo, via de regra, ele tem um prazo de 10 dias. Prazo esse, lembro vocês, que é um prazo contado em dias corridos. Não se esqueçam disso, tá certo? Prazos da Lei de Processo Administrativo são contados em dias corridos. Quem sabe um dia a gente não consegue mudar isso, mas por enquanto nós permanecemos com essa lógica. Os prazos são contados em dias corridos. E no recurso administrativo é muito importante que você lembre-se do seguinte ponto. O recurso, ele deve ser dirigido para a autoridade que proferiu aquela decisão. Então você não direciona o recurso para a autoridade que vai decidir o seu recurso, você direciona para a autoridade que proferiu a decisão recorrida. E ela tem um prazo para reconsiderar, um prazo de 5 dias. Se ela não reconsiderar, ela mesma vai fazer um encaminhamento. Então não erre isso está na Lei 9784. Tem que se atentar para essa questão, para essa formalidade, para não direcionar o recurso já para a autoridade que vai decidir o seu recurso. Primeiro, você tem a possibilidade de que a autoridade que proferiu aquela decisão desfavorável, que ela reconsidere. Se ela não reconsiderar, ela vai encaminhar o recurso vai subir, a gente pode dizer assim, para a autoridade hierarquicamente superior. Lembrando aqui vocês que a competência para a decisão de recursos, ela não pode ser delegada. Lembram daquele caso que eu contei? Acho que foi na segunda aula ou na primeira aula, mas um caso muito interessante, que houve a delegação de competência da Secretaria de Aviação Civil para o Banco do Brasil em um processo, ou seja, o Banco do Brasil acabou decidindo 2 vezes e nós identificamos essa nulidade processual, conseguimos salvar aquela empresa que estava esperando, que tinha sido inabilitada em uma outra licitação. Então vejam como é importante, eu reitero, é muito importante você ser um conhecedor da lei e buscar avidamente por conhecimento. Leia artigo por artigo, busque jurisprudência por jurisprudência, leia outras matérias. É muito importante que você seja sempre um eterno estudante. Nós, operadores do direito, temos que nos acostumar com isso, porque vamos estar sempre estudando. Direito é movimento e nós temos que estar sempre buscando esses novos movimentos, esses novos conhecimentos, mas sempre tendo em mente a aplicação do texto constitucional. Então vejam, se a autoridade proferiu uma decisão que foi desfavorável para você, você pode apresentar o recurso administrativo. Esse recurso é endereçado para a autoridade que proferiu essa decisão recorrida e se ela não reconsiderar, no prazo de 5 dias, esse recurso vai subir, ele mesmo vai encaminhar para a autoridade superior, beleza? Via de regra, o recurso tem um prazo de 10 dias. Um outro ponto interessante sobre recursos também. O artigo 57 da Lei 9784 dispõe que os recursos eles podem tramitar por até 3 instâncias administrativas, salvo se houver disposição legal diversa. Então, vocês têm que estar bem cientes disso. É muito importante, quando vocês forem fazer, eventualmente, algum processo administrativo, apresentarem alguma defesa, vocês devem, a primeira coisa que deve ser feita é pegar o regimento interno do órgão e ver qual é a estrutura, qual que é o iter processual, a fluxologia do processo, como se dá o fluxo processual, e identificar quem são aquelas autoridades, para que você já tenha em mente a possibilidade de recursos que você pode apresentar dentro daquele processo. Isso é muito importante. Assim, sempre que você pegar um processo administrativo, sempre que chegar para a sua visualização esse processo, você já pega lá, corre e pega o regimento interno do órgão. Lembrando que nós falamos já nas aulas anteriores, que se não houver especificado qual que é a autoridade ali que vai fazer a primeira decisão, você deve endereçar para a autoridade de menor grau hierárquico. Aqui está na base, porque a ideia do recurso é justamente permitir a devolução daqueles pontos que foram debatidos
para uma análise superior. E superior eu falo aqui apenas em nível hierárquico. Não estou dizendo aqui que ninguém é melhor que ninguém. O que eu estou dizendo é que existe uma hierarquia. Então, você endereça para a autoridade de primeira instância, no caso, se você estiver apresentando o seu primeiro recurso, e ele vai encaminhar a autoridade de segunda instância. Se novamente tiver uma decisão desfavorável, você ainda pode encaminhar mais uma vez para uma segunda, apresentando um segundo recurso. Geralmente, nessa fase, o recurso é apreciado por um colegiado. Geralmente funciona dessa forma. Quando depende muito dos órgãos, depende muito de como dá o regimento interno, mas geralmente funciona assim. O importante é você pegar esse regimento interno e saber ele todinho, para que você possa se organizar e, principalmente, avisar ao seu cliente as possibilidades, ver como você vai cobrar os seus honorários. Veja, você pode eventualmente vincular algum êxito relacionado a finalizar o processo em primeira instância, em segunda instância, ou em terceira, ou com um acordo. Isso é muito importante. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso de vista, você tem que ter isso em mente. Então, vejam, sempre estudem bastante o processo, sempre estudem bastante a autoridade, o órgão que você vai advogar, que você vai fazer alguma diligência. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça, tá certo? Então, em relação aos recursos, essas são as principais considerações que eu tenho que trazer para vocês aqui da Lei 9784 de 99. Em relação às fases, eu tenho uma dica muito importante para você, uma dica de ouro. Se você tiver na dúvida de quais são as fases do processo administrativo, você pode olhar o inciso 10º, inciso 10 do artigo 2º da Lei 9784. Lá tem um resumão de todas as fases do processo administrativo. Então, se você tiver na dúvida, use esse artigo 2º, inciso 10, e verifique no respectivo, na respectiva colocação lá no regimento interno, como que está colocado, como que estão colocadas essas fases, tá certo? Lembrando que, não raro, nós observamos, infelizmente, que a fase de instrução e a fase de alegações finais, elas não têm sido respeitadas por esses órgãos. E, infelizmente, isso também tem acontecido com a chancela do Poder Judiciário. Nós observamos, a maioria das vezes, que em alguns casos o STJ, ele diz que essas fases elas não são necessárias se não houver a comprovação de prejuízo para a parte. Contudo, o que nós observamos é que essa jurisprudência ela tem sido utilizada muitas vezes de uma forma defensiva, já na seara administrativa. Então, antes mesmo de existir um alegado prejuízo para as partes, já não se permite, eles usam essas jurisprudências do STJ como uma forma de dizer que aquelas fases de instrução e alegações finais, elas são desnecessárias, que não vai ter prejuízo para a parte. Mas vejam, isso tem que estar devidamente fundamentado. Por óbvio que se um processo não precisa de uma instrução relacionada, por exemplo, com uma perícia, com outro tipo de documentação mais técnica, se são apenas a juntada de documentos, de fato, não necessariamente tem que ter uma perícia. Mas a fase de instrução, ela diz respeito à instrução do processo, que é instruir o processo, encher o processo, colocar lá todos os documentos. O que nós observamos muitas das vezes é que esses processos administrativos eles são conduzidos completamente de forma equivocada, sem considerar as fases de instruções, as fases de instrução e a fase de alegações finais. Então, veja, infelizmente, essa jurisprudência do STJ ela não tem sido utilizada de forma adequada. Ela tem sido utilizada no seguinte sentido: não há prejuízo para a parte quando as fases de alegações, a supressão das fases de alegações finais e a fase de instrução não ocasiona a nulidade no processo se não houver prejuízo para as partes. E eles já colocam isso antes de permitir essas fases. Mas como é que eu vou saber se tem prejuízo ou não, se eu não estou permitindo, se eu não estou nem oportunizando essas fases? Então, veja, isso é muito delicado, é muito delicado, é imperioso que nós resistamos, que as fases da Lei 9784 sejam tratadas com seriedade. Com seriedade. É muito importante que nós tenhamos a adequada instrução no processo. Porque, vejam, é muito curioso isso. No processo administrativo, a administração pública, ao mesmo tempo, ela é parte e julgadora. Então, como que nós vencemos isso?
Como que nós podemos fazer com que esse processo, esse iter procedimental, ele não seja permeado por uma pessoalidade? É justamente com o processo administrativo. Um processo administrativo bem delimitado, com fases, com a instrução processual, com as alegações finais, permite que tudo esteja devidamente documentado. Então, o processo administrativo, ele é instrumento de legitimação, na medida em que retira a pessoalidade e aplica o princípio da impessoalidade. O processo administrativo é importantíssimo, você tem que respeitar as regras, você tem que respeitar as fases. Veja, como que... Vamos fazer uma analogia, eu gosto de fazer analogias. Você está jogando um time de futebol, vamos supor, você está jogando com seus amigos um futebol. E a outra parte, o outro time, ele apita o jogo e joga também. Vejam como é complicada essa relação. Como que você vai saber se foi pênalti ou se não foi pênalti? Se a bola saiu ou se a bola não saiu? Se foi falta ou se não foi falta? Foi impedimento ou não foi impedimento? Sempre vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Então é importante que você tenha regras claras e bem definidas. O juiz, ele não pode mudar as regras a qualquer momento. E aqui o juiz que eu estou falando não é o do Poder Judiciário, é esse juiz do futebol que eu estou fazendo analogia, tá certo? Então, o juiz, aquela autoridade julgadora, que também é parte naquele processo, ele não pode, a seu bel prazer, mudar as regras. Então, as regras têm que estar definidas antes. Assim, a gente tem um jogo limpo. E, igualmente, nós permitimos que, estando tudo documentado, estando tudo instruído, que essas questões sejam eventualmente levadas à apreciação do Poder Judiciário. Existe um princípio, que é o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Se um processo administrativo não for devidamente instruído, se não tivermos um processo administrativo os fatos, os fundamentos, as questões, as provas, o judiciário vai se manifestar sobre o quê? A administração pública já detém tantas prerrogativas, a autoexecutoriedade de seus atos, a presunção de legalidade e legitimidade. Como que nós vamos conseguir derrubar essa eventual presunção se nós não temos a fase de instrução? É muito grave isso, nós temos que mudar essa colocação, nós temos que bater na tecla da imperiosa instrução dos processos administrativos. Instrução, alegações finais. Muito comum também, acontece bastante, quando ao final desse processo, lógico, nós vamos tratar nas próximas 2 aulas, nós vamos tratar outras questões. A próxima aula nós vamos falar sobre o dever de decidir, sobre a motivação dos atos administrativos, está tudo bem relacionado. E na última aula nós vamos falar das causas de extinção do processo, mas uma coisa é certa, quando um processo administrativo se encerra, ainda existe a possibilidade de levar essa questão para ser apreciada pelo Poder Judiciário. E não existe questão a ser analisada se não há instrução processual. Se você não coloca as coisas no processo, se nós não temos as questões bem colocadas, os pontos controvertidos, o que a autoridade decidiu, por que ela decidiu, o que nos resta, o que sobra nesse processo é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. E o particular, vou voltar na minha analogia que eu fiz ali com o direito do consumidor. O particular é parte hipossuficiente aí. A ele não foi dado o direito de se defender. E isso não é um ideário de justiça, isso não é um ideário participativo e democrático. Portanto, é imperioso que o processo administrativo seja visto como uma forma de aplicar, de fazer com que o princípio da impessoalidade seja aplicado às decisões administrativas. Nesse sentido, eu reitero para vocês uma indicação de leitura, um livro do professor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que foi o meu orientador no mestrado na UNB, que chama O Princípio da Impessoalidade nas Decisões Administrativas.
esse livro do professor Tarcísio é fantástico. Eu recomendo fortemente que você adquira o seu exemplar, que leia alguns trechos, se você encontrar na internet, tiver disponibilidade. É um texto muito interessante sobre isso. É a processualização como uma forma de permitir que o princípio da impessoalidade seja aplicado aos processos administrativos e às decisões administrativas. Só assim nós vamos conseguir superar esse paradigma ultrapassado de direito administrativo que eu venho falando aqui com vocês. É um direito administrativo autoritário, é um direito administrativo que não é participativo, que não está ligado com o ideal de democracia, que não respeita a constitucionalização do direito, esse fenômeno tão importante que o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe no texto que eu indiquei para vocês na primeira aula. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, para que nós possamos fazer com que o processo administrativo, ele efetivamente seja cumprido. Então, essa aula de fases, ela foi muito importante para que vocês tenham na mente de vocês bem delimitadas e bem delineadas as fases. E eu queria fazer um convite para que nós continuemos a lutar, a brigar pelo uso dessas fases, porque só assim o processo administrativo ele estará cumprindo o seu papel de legitimador e, ao mesmo tempo, de promoção, né, como provedor de um princípio da impessoalidade. Então, é muito importante que você se junte a mim nessa nossa tentativa de fazer com que o processo administrativo e essas fases, esse conteúdo, chegue ao maior número de pessoas possível, tá certo? Então, era o que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Na próxima aula nós vamos falar do dever de motivação, que é muito importante, importantíssimo também. Todas essas aulas estão muito entrelaçadas. E na última aula nós vamos falar também sobre as causas de extinção do processo administrativo. Eu peço que vocês continuem aqui comigo, continuem acompanhando a TV Justiça, esse canal maravilhoso do Saber Direito, que traz essas coisas tão relevantes, esse conteúdo tão importante. E é um conteúdo que está disponível aí no seu celular, na tela do seu celular, no seu computador. É um conteúdo que você pode estar olhando ali enquanto você está esperando uma consulta, enquanto você eventualmente está aguardando um colega se arrumar, sua esposa se arrumar, enfim, seu esposo se arrumar, você tem aquilo ali na palma da sua mão. Então vamos aproveitar o nosso tempo para mexer com o nosso conhecimento e ampliar as formas que nós temos de usar o direito da melhor forma possível. Vamos pegar os conteúdos dessa aula para fazer algumas questões para que a gente consiga fixar bem esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para o quiz? Então vamos lá, pessoal. Para fixar bem o conteúdo dessa aula, eu trouxe algumas questões bem interessantes, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Sobre a instrução nos processos administrativos regidos pela Lei 9784, indique a alternativa incorreta. Veja, é muito importante que nós sempre leiamos com muita atenção o que diz o enunciado, porque muitas das vezes as opções elas apresentam o texto correto, mas a resposta está no enunciado. Então vamos lá. O enunciado diz para nós indicarmos a alternativa que é incorreta. Opção A. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. Opção B. Admitem-se as provas obtidas por meios ilícitos, tendo em vista o princípio da verdade material. Opção C. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo ou competente para a instrução, o órgão proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. E, por último, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Vamos lá. Opção A. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Essa alternativa traz uma questão correta, tá certo? Nós estamos buscando qual é a incorreta. Essa opção A está certinha. Exatamente o direito do administrado de falar
ainda na fase instrutória, requerendo a juntada de documentos, falando no processo. Isso é muito importante, está certinha essa letra A aqui, ela não é a opção que nós estamos procurando, tá bom? Vamos para a letra B. Admitem-se as provas obtidas por meios ilícitos, terem visto o princípio da verdade material. Essa questão, ela não está certa. Não se admitem provas obtidas por meios ilícitos. Não é porque é processo administrativo que pode se admitir provas em meios ilícitos. Não pode. Provas ilícitas, meramente protelatórias, desnecessárias, não serão aceitas em hipótese alguma. É a mesma coisa de você pegar aquela lógica do direito penal. Se eu não admito prova ilícita obtida, provas obtidas por meios ilícitos no processo penal, vou também admitir provas ilícitas no âmbito do processo administrativo e no âmbito do processo administrativo sancionador. Portanto, a opção aqui de alternativa incorreta será a letra B de bola, tá certo? Mas vamos falar das outras opções. Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Ou seja, o interessado ele declara que aqueles fatos estão registrados em documentos na própria administração, responsável por aquele processo ou até em outro órgão. Lembra do exemplo que eu dei para vocês, do IBAMA? Tá certo? Então, ele pode declarar isso, tá? E o órgão competente para a instrução, dentro do processo administrativo, de ofício, ele deve fazer isso, ele não pode se negar a fazer isso. Se ele se negar a fazer isso, ele não vai estar permitindo o direito de defesa do interessado. Então, ele vai de ofício, ele vai proverá, não é poderá, é proverá de ofício a obtenção desses documentos ou das respectivas cópias. Então, isso aqui é o artigo 37 da Lei 9784 de 99, tá? Essa questão aqui não vai ser essa opção porque está certinho, esse é o texto correto. E por último, D. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Perfeito, o texto está correto também. Isso aqui é o artigo 44 da Lei 9784, que trata da fase de alegações finais, tá certo? Então, nessa questão, nós tínhamos que buscar a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é a letra B, que diz que se admitem provas por meios ilícitos, tendo em vista o princípio da verdade material. Não, isso é um absurdo. Não se admitem provas obtidas por meios ilícitos. Vamos para a próxima questão. A respeito do rito processual descrito na Lei 9784 de 99, indique a alternativa correta. Nós estamos buscando a alternativa correta. Opção A. O prazo para interposição de recurso administrativo, salvo disposição legal específica, é de 15 dias. Opção B. A interposição de recurso administrativo depende de caução. Opção C. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. E opção D, o recurso deverá ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão. Lembrem-se, nós estamos buscando a alternativa correta. Eu vou começar pela letra A. Vamos ver. O prazo para interposição de recurso administrativo, salvo disposição legal específica, é de 15 dias. Não existe essa disposição na Lei 9784, então essa questão está incorreta. Opção B. A interposição de recurso administrativo depende de caução, ou seja, de depósito. Essa questão também está incorreta. Não há exigência de depósito, de custas, de você ter um pagamento de uma caução para você apresentar o recurso administrativo. Perfeito? Na Lei 9784 não existe essa exigência legal, não existe. Opção C. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Essa é a alternativa correta, porque vejam, via de regra, nós temos que ouvir a parte contrária, tá certo? Antes da tomada de decisão. Mas em caso de risco iminente, olha só, ele está colocando várias condicionantes aqui. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá, de forma motivada, providenciar, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Sim, esse é o famoso poder geral de cautela que está previsto no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo. Vamos para a próxima questão?
No contexto jurídico, um recurso é um instrumento legal utilizado pelas partes envolvidas em um processo para contestar ou impugnar uma decisão judicial ou administrativa que consideram equivocada, injusta ou desfavorável. Os recursos são uma forma de buscar a revisão ou a reforma da decisão por um tribunal superior, com o objetivo de obter um resultado mais favorável. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo em um processo, de acordo com o artigo 58 da Lei 9784. Ou seja, esse enunciado, ele é aquele enunciado para cansar. Então, na verdade, o que importa mais desse enunciado é o seguinte, é a legitimidade para a interposição de recurso, tá certo? É quem que tem interesse e legitimidade para interpor esse recurso, segundo o artigo 58 da Lei 9784. Opção A, apenas o interessado. Opção B, as organizações no tocante a direitos e interesses próprios. Opção C, a Defensoria Pública. Ou opção D, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Nesse caso, a resposta correta é a letra D. Não é só o interessado que tem legitimidade para recorrer. As organizações também podem recorrer, mas no tocante a direitos e interesses difusos, não direitos e interesses próprios. Então, nesse caso, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo são aqueles que têm a legitimidade para recorrer. Então, eu espero que vocês tenham gostado nessa nossa aula que nós tratamos das fases do processo administrativo. Espero que vocês continuem nos acompanhando. A próxima aula nós vamos falar sobre a importância do dever de decidir e do dever de motivação. E na última aula vamos tratar das causas de extinção do processo administrativo. Continuem aqui nos acompanhando na TV Justiça. Obrigada! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.